Sailor Moon. O preço do amor. O sacrifício das guardiãs do tempo. E se o maior ato de amor não fosse lembrar, mas deixar partir? Serena enfrentava essa agonia todos os dias, olhando para os olhos de Darienne e vendo apenas a cortesia vazia de um estranho. O apartamento deles, outrora um santuário de risos e segredos compartilhados, havia se tornado uma galeria de fantasmas silenciosos. Ela mantinha a rotina com uma devoção de mártir, preparando o chá que ele já não saboreava com o mesmo prazer, lendo os livros que não despertavam mais a centelha de discussões acaloradas. A energia vital dela, outrora uma torrente dourada e tempestuosa, agora era um riacho contido, reprimido pelo medo de que até mesmo sua presença pudesse consumir os frágeis anos que lhe restavam. Ela aprendera a amar na penumbra do esquecimento. E essa era uma dor que nenhuma sombra do coração poderia infligir. Foi nesse deserto de desespero que um pequeno milagre ou um presságio chegou, não com um estrondo, mas com um brilho suave e rosa que rompeu no meio da sala. Da luz emergiu uma figura que fez o coração de Serena dar um salto contraditório de alegria e dor. Era uma jovem mulher, com cabelos cor-de-rosa cacheados caindo sobre seus ombros, trajando um uniforme similar ao de Sailor Moon, mas com uma maturidade e autoridade que a pequena Chibiusa, a pequena senhora que eles criaram, nunca teve. Ira was a Gizmo Lady Serenity, a filha do futuro. Seus olhos, da mesma cor dos de Darienne, carregavam o peso de séculos e uma urgência devastadora. Mãe, ela sussurrou. Sua voz, um eco suave de um futuro que agora parecia impossível. Ela correu para os braços de Serena, mas seu olhar foi direto para a figura envelhecida e confusa de Darienne. Pai, a palavra saiu como um lamento. A aparição dela era uma prova viva de tudo o que estava prestes a ser perdido para sempre. Ela trouxe um aviso. As sombras do coração não eram uma praga natural, mas um sintoma. Algo ou alguém estava corroendo a própria fonte do coração lunar, o núcleo de todos os laços afetivos do sistema solar. E o tempo, literalmente, estava se esgotando. A situação exigia um conselho de guerra. E quem melhor para convocá-lo do que a guardiã solitária do Portal do Tempo? Em uma sala atemporal, sob a luz verde e âmbar do relógio de cristal, Sailor Pluto, a majestosa e solene Setsuna Meio, reuniu as forças. Seu rosto, sempre um véu de serena aceitação do destino, estava marcado por uma preocupação profunda. O tecido da realidade emocional está se desfazendo, ela explicou, sua voz ecoando como um badalo distante. As sombras são apenas a febre. A doença está na fonte. Foi quando as guardiãs externas chegaram. Sailor Urano, a ágil e impetuosa Haruka Tenno, com seu olhar de águia e uma lealdade feroz como a tempestade que personificava. Sailor Natuno, a graciosa e perspicaz Michiru Kaio, cuja intuição era mais profunda que qualquer oceano. E por fim, a mais enigmática de todas, Sailor Saturno, a pequena Otaru Tomoe, a portadora do silêncio, da destruição e do renascimento. Seu simples acordar era um sinal de que as apostas eram cósmicas. O poder de Saturno não pode ser invocado levemente. Otaru falou com sua voz suave, carregada de ecos de outras existências. Se a fonte for destruída, não haverá amor, não haverá laços, não haverá razão para existir.
O renascimento será impossível, só restará o vazio. O plano era um salto no escuro, uma aposta desesperada nas leis fundamentais do universo. Michiru, com sua percepção aguçada, teorizou que as sombras eram vulneráveis não ao poder individual, mas à ressonância de laços genuínos e puros. Eles não atacariam a sombra, mas sim a fonte do coração lunar para a purificá-la, uma jornada para o coração da escuridão. Mas a energia necessária seria colossal, muito além do que qualquer uma delas. Mesmo sacrificando suas vidas, poderia gerar sozinha. Elas precisariam canalizar não apenas seus poderes, mas a própria essência de seus relacionamentos, suas histórias compartilhadas, seus amores e lealdades. E Dariene, mesmo em seu estado frágil, era a chave. A espada de cristal, ou cristalização de seu poder real e de seu vínculo com Serena, era a única âncora que poderia guiá-los até a fonte. A pergunta que pairou no ar, pesada e não dita, era: o que aconteceria com ele se eles usassem o último vestígio de seu poder em tal empreitada? A cena na sala de comando do Palácio da Lua Cristal foi de uma solenidade avassaladora. As Sailor Senshi internas Lita, Rei-Ame e Mina Menos formaram um círculo interno, suas energias terrestres e práticas criando uma base estável. As guardiãs externas, Haruka, Michiru e Setsuna Menos, formaram um triângulo ao seu redor, seus poderes cósmicos se entrelaçando em uma sinfonia de vento, mar e tempo. No centro, Otaru, de pé ao lado de Small Lady, não para destruir, mas para sustentar o frágil equilíbrio entre a aniquilação e a cura. E no epicentro de tudo, Serena, de mãos dadas com Dariene. Ele olhava para aquela mulher determinada, para aquela luz que ele não reconhecia, mas que inexplicavelmente acalmava o frio em seus ossos. "Confie em mim", ela sussurrou, e pela primeira vez ele sentiu um eco, uma vibração de algo profundamente enterrado. Ela pegou a espada de cristal. O toque foi um choque. Memórias, como relâmpagos dolorosos, atravessaram a névoa em sua mente. O brilho prateado de uma máscara, o cheiro de uma rosa, o gosto salgado de lágrimas em seus lábios. Ele gritou, um som de pura agonia, enquanto a espada brilhava com uma luz cegante, drenando não sua energia vital, mas o último resquício das lembranças dessa energia. A jornada até a fonte do coração lunar foi uma travessia por um pesadelo. Eles navegaram por um rio de lágrimas solidificadas, por paisagens de traições congeladas e promessas quebradas. No centro, onde deveria haver uma luz pulsante e quente, havia um cristal negro e opaco, envolto por uma forma monstruosa que era a sombra combinada de toda a dor de amor do sistema solar. O confronto final não foi uma batalha de golpes, mas de corações. Lita gritou, canalizando a lealdade inabalável que sentia por suas amigas. Mina ofereceu o brilho frágil da esperança que sempre manteve, mesmo nas trevas. Amy despejou a lógica pura de seu afeto, e Rei, a paixão feroz de sua proteção. Haruka e Michiru fundiram seus poderes em uma única onda de devoção absoluta, um amor que transcendia o tempo e o espaço. Setsuna teceu os fios do destino, mostrando à escuridão que cada fim carrega um novo começo. E Otaru, com a lança do silêncio em mãos, não para perfurar, mas para tocar o cristal negro, oferecendo não a destruição, mas a possibilidade do renascimento, foi quando a entidade rugiu, concentrando todo o seu ódio em Serena e no frágil fio de luz que ainda a ligava a Dariene. Foi o momento da escolha final. Serena olhou para Dariene
cujo corpo agora parecia mais frágil do que nunca, sua mente uma tempestade de fragmentos dolorosos. Ela viu Small Lady, sua filha, lutando com lágrimas nos olhos. Ela viu suas amigas dando tudo de si, e ela entendeu. O verdadeiro poder da Guardiã da Lua não era para se sacrificar sozinha, mas para unir. Ela não canalizou apenas seu amor por Dariene. Ela abriu seu coração e canalizou o amor de Lita por seu irmãozinho. O amor teimoso de Rei por seu templo. O amor intelectual de Amy por seu marido. O amor sonhador de Mina por seu primeiro amor. Ela sentiu o amor cósmico das guardiãs externas, o amor paternal de Setitsuna por Otaru, o amor pelo futuro que Small Lady representava. Ela se tornou um cristal, não de poder, mas de empatia universal. Um grito saiu dela, não do Guerra, mas do absoluta, incondicional e coletiva compaixão. Nós te amamos. A luz que emanou dela e através dela de todas as outras não foi um raio, mas uma onda, um abraço à escuridão, confrontada com uma força que não era o oposto do ódio, mas algo maior. Simplesmente, o cristal negro Stelhaku-Se e da sua ruína, uma nova fonte do coração lunar, pura e brilhante, brotou, banhando a todos em uma luz curativa. De volta ao Palácio da Lua Cristal, a poeira baixou. O cansaço era profundo, mas a paz era mais profunda ainda. As sombras haviam se dissipado, não destruídas, mas integradas e curadas pela rede de afeto que as Sailor Senshi teceram. Uma a uma, as guardiãs se retiraram, com um olhar de respeito renovado e um vínculo indestrutível forjado na fornalha daquele sacrifício coletivo. Small Lady, com um último e amoroso olhar para seus pais, desapareceu no futuro, seu destino agora garantido. Quando a luz da nova fonte atingiu Dariene, não foi uma reversão milagrosa. As décadas que ele carregava não desapareceram, mas a névoa em seus olhos sim. Ele olhou para Serena, exausta, mas radiante de uma nova compreensão. As rugas em seu rosto suavizaram-se em um sorriso que ela não via há uma eternidade. Um sorriso de reconhecimento. Minha Serena, ele sussurrou, sua voz ainda áspera, mas carregada de uma ternura que atravessou as décadas roubadas. Ele se lembrou, não tudo de uma vez, mas o essencial, o amor. Ele estendeu a mão e ela a tomou, não mais como uma cuidadora, mas como sua esposa, sua princesa, sua igual. O corpo dele carregava as marcas do preço que pagaram, mas sua alma finalmente estava em casa. Esta história nos ensina que o amor não é uma fortaleza impenetrável, mas um jardim resiliente. Às vezes, as tempestades mais severas podem arrancar as flores mais belas, podem dobrar os galhos mais fortes, mas se as raízes estiverem entrelaçadas, não apenas com uma pessoa, mas com uma comunidade, com uma história compartilhada, com um propósito comum, o jardim sobreviverá. El renascera, não igual, talvez com cicatrizes, mas mais sábio e mais forte. O verdadeiro, felizes para sempre, não é a ausência de dor ou a promessa da juventude eterna. É a coragem de se reconstruir juntos, depois que a poeira assenta, encontrando uma nova beleza na paisagem alterada da nossa vida. Qual é o jardim que você está cultivando? E quem são as pessoas cujas raízes se entrelaçam com as suas, tornando toda a tempestade suportável? Se esta saga de sacrifício e redenção tocou o seu coração, saiba que a força que vocês testemunharam reside em cada um de nós, na nossa capacidade de nos unirmos
nos momentos sombrios. Inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas que exploram os laços que nos definem. Compartilhe esta história com alguém que faz parte do seu jardim, alguém com quem suas raízes se entrelaçam. E nos comentários, nos conte qual personagem e qual sacrifício ressoou mais profundamente com você. Sua experiência enriquece essa nossa comunidade. E na próxima vez, adentraremos um universo diferente, mas igualmente cativante. A história de um violinista cego que, ao tocar uma melodia esquecida em uma estação de metrô, fez o tempo parar para todos, exceto para uma única pessoa. O que você faria se a música revelasse os segredos que o tempo esqueceu? Mas isso é uma melodia para o futuro. Obrigado por embarcarem nessa jornada épica até o fim. E fiquem com a gente na próxima aventura para gritarmos juntos. Liberte-se!